Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês nesta manhã, dia 18 de setembro, para juntos falarmos sobre análise comportamental. Qual que é a importância da análise comportamental para o nosso dia a dia como pessoa, na nossa carreira, nas nossas empresas? E hoje, quando fala em análise comportamental, a gente traz um pouco da gestão do comportamento, a começar ali na nossa vida pessoal, nos nossos relacionamentos, na forma como nós interagimos com o outro, na forma como nós nos comunicamos. Então, a análise do comportamento, que é a gestão comportamental, vai nos acompanhar ao longo de todo o nosso dia, ao longo de toda a nossa história, ao longo de toda a nossa vida. Então, quero compartilhar com vocês hoje. Nós vamos falar sobre o conteúdo do nosso curso. Nós vamos começar falando sobre comportamento, sobre o DISC, sobre a história do DISC, sobre a importância do DISC, entender o uso correto dessa metodologia tão importante nos nossos dias, ver qual a melhor forma, a sua aplicabilidade e como usar de forma correta a metodologia. E vamos falar um pouco, introduzir um pouco os perfis comportamentais. Pelo que eu vi no início da nossa conversa, muitos de vocês ainda não tiveram a oportunidade de ter em mãos o seu perfil comportamental. Mas hoje você já vai ter uma ideia também, o que pode ser o seu perfil e o quanto que conhecer o seu perfil comportamental te ajuda a lidar com as pessoas, a melhorar a sua comunicação, a interagir melhor, a ter melhores resultados. E vamos falar sobre a aplicabilidade e benefícios da gestão comportamental no nosso dia a dia. Estou visualizando aqui qual é a melhor forma de colocar essa barra aqui, né? Quem que é aí a Soraya, né? Vou me apresentar para vocês, já tive a oportunidade de conhecê-los um pouco. Eu estou na Mapear desde 2013, sou responsável pela Mapear também. A Mapear é uma empresa hoje especializada em gestão do comportamento. Nós ajudamos as empresas a entender melhor como funciona cada um dos seus colaboradores. E o principal, né, eu falo que o meu propósito principal é trazer na essência o potencial de cada um, para que aquela pessoa realmente ela realmente seja uma peça importante, ela se vê e se enxerga ali como uma peça importante no processo que ela está inserida. Então, o meu objetivo principal é trazer na essência quem é aquela pessoa, qual o seu potencial, quais as suas competências, quais os seus talentos, e que essa pessoa possa entregar o seu melhor. E a melhor forma de fazer isso é se conhecendo. Eu sou formada em gestão, né, em administração, em direito, tenho também uma pós em gestão estratégica de negócio, sou apaixonada pelo desenvolvimento humano, em desenvolver pessoas, em potencializar o melhor do ser humano. E o meu foco principal é ajudar a pessoa a estar no lugar certo, na hora certa, e tendo qualidade de vida naquilo que ela faz, sendo feliz, entregando o seu melhor, através do seu estilo comportamental, através do seu perfil. A Mapear já está no mercado há 8 anos, nós já temos aí mais de 1.200 pessoas participantes aí dos nossos workshops e treinamentos e palestras. Hoje nós temos 160 clientes, 380 analistas comportamentais formados e acompanhados, porque eu falo que não é só formar o analista, é acompanhar. Nós temos um grupo hoje de analistas comportamentais, onde que nós temos ali toda uma mentoria semanal, de material, de suporte, de tira dúvidas. Então, formar um analista comportamental é muito sério hoje. Então, a Mapear, além de formar, ela faz todo o processo de acompanhamento para essas pessoas que se dispõem a estar conosco também, né? A participar aí do nosso grupo, da nossa comunidade de analistas comportamentais. Hoje, um pouco dos nossos clientes que aprovam, que fizeram, que sempre estão enviando para a gente aqui clientes também, profissionais da área de RH para fazer as nossas formações e utiliza o nosso mapeamento de perfil e também os nossos produtos hoje da Mapear. Alguns dos nossos clientes aqui na região. A Mapear hoje atua em Uberlândia e região, Belo Horizonte, que é a minha cidade, tem alguns clientes lá também, então estou sempre arrumando motivo para estar lá, né?
E um pouco do que a Mapear entrega, né, para vocês hoje também. Como nós somos uma empresa especializada em gestão do comportamento, eu já ministro formação analista comportamental desde 2012, juntamente com a Solids, que eu cheguei a trabalhar na Solids em 2012 e 13, e em 14 eu adquiri a franquia da Solids, para ser também uma distribuidora dos produtos da Solids de mapeamento de perfil comportamental. Então, com isso, eu me tornei uma analista, uma treinadora, né, uma master na área de análise comportamental. Então, hoje a gente ministra as formações de analista comportamental. Nós já estamos indo para a 36ª turma de analista comportamental aqui pela Mapear. Então, é um prazer, né? Eu falo que eu gosto muito do curso, da formação. É uma certificação internacional, onde nós capacitamos as pessoas a entender o relatório de perfil, e assim conseguir extrair o melhor da pessoa no momento de uma devolutiva, no momento de um processo de recrutamento e seleção, e também no processo de desenvolvimento. Então, além da formação, nós também disponibilizamos para os nossos clientes um software completo de gestão comportamental, que é o RH da Solids. Nesse software a gente, a gente vai ter, desde o momento que você faça o seu processo de recrutamento e seleção, todas as etapas de recrutamento e seleção, até o momento que aí você contrata aquela pessoa, você já tem mapeado aquela pessoa, começa a fazer parte ali daquela cultura de gestão comportamental na sua empresa. E o software é um software de gestão comportamental, porque ele vai trazer para você ali as características, a foto ali dos perfis, os estilos comportamentais das pessoas que fazem parte do seu time, e vai permitir você também fazer uma avaliação de desempenho. E eu falo que usar ferramentas hoje, as ferramentas de perfis hoje, elas são muito importantes, mas também conseguir extrair o melhor das ferramentas é fundamental para que você realmente use os dados a seu favor. Então, quando nós temos aí uma ferramenta de gestão comportamental, é realmente tirar a foto e entender, né? Olha, qual que é o perfil predominante da minha equipe? Qual que vai ser a linguagem e a forma melhor de realizar um treinamento, de trazer uma ação, de trazer engajamento, de fazer análise de performance, e até mesmo na hora de você fazer uma avaliação de desempenho, né? Você entender, assim, em que momento eu posso trabalhar aquelas metas. Então, entender o comportamento, ele é fundamental para o sucesso de todas as ações estratégicas dentro de uma empresa. Desde o momento de montar a própria estratégia, de onde você quer chegar, né? Onde a sua empresa quer chegar e aonde a sua empresa está, até e o momento de contratar, porque na hora que você desenha uma estratégia, você tem que verificar quais são as pessoas que vão conseguir entregar aquela estratégia. E a gestão do comportamento é a melhor forma de se fazer isso hoje, porque aí você consegue conduzir as pessoas no processo de gestão comportamental. E aí a gente leva a gestão do comportamento para desenvolvimento de liderança. Nós fazemos um trabalho hoje que é o líder comportamental dentro da sua empresa. Nós auxiliamos também no processo de devolutiva individual, devolutiva em grupo, e todo esse processo de implantação, de implementação da gestão do comportamento na sua empresa. E eu vou passar um vídeo para vocês aqui, até para a gente iniciar também um bate-papo também sobre o que é a gestão comportamental para vocês hoje, né? Então, esse vídeo, ele vai falar sobre comportamento. Então, eu vou tentar, o Vados me fala aí também se vocês vão estar visualizando, para a gente iniciar falando um pouco da importância de nos observarmos mais, a importância de trazer ali na essência como cada um funciona, qual que é a melhor forma de conduzir o nosso dia a dia. O vídeo? Sim, só está sem áudio. Tem áudio? Vocês estão ouvindo? Agora sim. Ah, ok.
Sorry I'm late. Hi. You must be Scarlet. Yeah, it's, nice to meet you. The pleasure's all mine. Oh, here, take a seat. Yeah, sure. Yeah, I hope you're hungry, cause I already ordered our food. Oh, great. I'm starving. I got us something that's low in carbs and high in antioxidants, so you won't get fat. Excuse me? Looks like you don't have that problem. Have you done some modeling? You've got amazing eyes. Sweet accent. That's French, isn't it? No. More like Wisconsin. Pure-born cheesehead here. Have you ever had any cheese from Wisconsin? Oh no. Cheese makes me gassy. Oh, dinner's here. Let's spice things up. I hope you're excited for the main course. I know I am. Dinner is served. Oh my god, are you okay? I'm fine. Hey, my son's playing. Time for some real dancing. Olay, spin moves, aloo. Jazz hands. What do you say? Time for some dessert? What's wrong with you? All the same. Whoa, wait, Scarlet! What do you want? Scarlet, look, I'm sorry. I was an idiot back there. Yeah, you were. What was all that? Look, I know I seem crazy, but my mind was all over the place trying to be someone I thought you'd like. But I'd like to show you the real me. I don't know. We could go dancing. I like the sound of that. Did you have anything else in mind? So, about that second date? Forget dating. Let's start a family. Porque quando se fala em perfil, quando se fala em comportamento, o comportamento é aquilo que você bate o olho numa pessoa, que você vê no primeiro momento mais observável, que é as atitudes, a forma como ela interage, a forma como ela fala, a forma como ela é vista pelos outros, né? A forma como ela está ali demonstrando como ela é, as suas atitudes, a sua forma de agir, a sua forma de reagir. Em alguns momentos nós estamos mais intensos, mais emotivos, em outros momentos nós estamos mais introspectos, mas, no geral, nós temos uma essência, o nosso estilo. A gente pôde observar ali que ele tinha um estilo,
mas talvez ele quis ser um estilo um pouco diferente, né? E às vezes acontece isso com a gente, olha, eu tenho meu estilo, mas eu quero ser que nem o Wanderson. Eu quero ser como o Ricardo, como a Cássia. E às vezes fala assim, nossa, ou eu olho para a Cássia, olho para o Ricardo e falo, nossa, eu acho que eu tenho que agir dessa forma com o Ricardo, mas será que eu tenho mesmo? E a melhor forma de nós termos sucesso nas nossas interações, na nossa comunicação, no nosso relacionamento com as pessoas primeira coisa, nos conhecendo. E depois, porque a partir do momento que eu me conheço, eu passo a identificar aquilo que eu consigo fazer com mais facilidade, a forma como eu consigo me comportar de forma mais, que eu diria, mais fluida, né? com mais saúde para mim. Aí eu consigo interagir e aí eu começo a ter um olhar melhor para as pessoas, um olhar mais consciente. Eu começo a ter um olhar para mim, a me observar mais, a ver como eu estou me comportando, a entender o impacto do meu comportamento para mim mesmo. Aí, a partir daí, eu começo a entender o outro. Por quê? As pessoas nos veem todos os dias, então o meu comportamento diz muito sobre mim. E nós vamos falar muito sobre isso hoje. Então, esteja aberto primeiramente, nessa manhã, ter um olhar para você. Aprender sobre a linguagem DISC, gente, é abrir os nossos olhos comportamentais. É abrir, a ter uma visão, né? É começar a notar, é dar um passo, um salto enorme para a forma como eu me comunico, interajo, me relaciono e como eu posso melhorar isso. Isso é a análise do comportamento. Isso é gestão comportamental. Então, o Wanderson falou muito bem, que legal que você fez esse trabalho com a equipe, né? E você pode observar ali que a gente, né, esse vídeo fala sobre as emoções, né? Lembra muito do filme, o filme da... gente, agora me fugiu o nome, né? Que tem todas as emoções, gente, não, vocês vão me ajudar a lembrar aí, ó. Da menina, como é que chama? Divertidamente. Isso mesmo, Luciana. Maravilha, divertidamente, ó. E eu fiz por querer, para vocês interagirem comigo. E fala muito sobre isso, né? Porque as nossas emoções falam muito, né? Nós estamos aí no mês importante de de entendermos o outro, dessa questão que as pessoas têm que nos entender, né? A importância das pessoas de entender o outro, compreender o outro, aceitar o outro como o outro é, para melhorar ali os relacionamentos, as interações nas empresas, na nossa família, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia. Então, o comportamento é a essência de tudo, tá certo? Então, quando nós falamos de comportamento, nós estamos falando lá daquela pontinha do iceberg, né? O que é mais notado é quando você, de repente, entra numa loja ou entra num determinado ambiente, você bate o olho em alguém, é aquele primeiro momento assim que você se identifica com aquela pessoa, né? Você tem aquela interação. Você já sabe se aquela pessoa, de repente, que você está encontrando com ela pela primeira vez ali na empresa, num bate-papo de uma roda de amigos, num primeiro contato, né? Você conhece aquela pessoa, de repente, que chega ali para um processo seletivo na empresa, ou você chega na empresa, você começa a ali relacionar com seus colegas, com o time da empresa, e você começa a identificar que tem pessoas que parecem mais com você, aí você começa a passar a ter um pouco mais de identificação. E tem pessoas que às vezes você não tem muita afinidade, porque aquele comportamento está muito distante do seu comportamento. Às vezes aquela pessoa fala muito, então isso às vezes te incomoda um pouco. Ou às vezes aquela pessoa não fala nada, às vezes também te incomoda um pouco, né? Então nós começamos a entender que o comportamento é aquela pontinha lá do iceberg mais notada, né? Mais visível. É aquele primeiro olhar que você bate ali naquela pessoa, naquele primeiro relacionamento, naqueles primeiros 2 minutos, e você já consegue identificar o estilo de comportamento que aquela pessoa tem. Se ela é mais introspecta, mais falante, se ela é mais detalhista. Vamos ouvir um pouco dessa história do que é o comportamento? Eu quero ler para vocês
Eu uso muito o livro do Manual do DISC, e essa história que eu vou contar para vocês, ela é muito instigante, é muito interessante. É a base do nosso curso de hoje. Então, vamos prestar atenção um pouco, né, no que diz essa história. Vamos lá? Era uma vez, em uma terra distante, um homem de nome e origem desconhecidos, que observava as pessoas sentado sobre uma pedra. Não se sabe com certeza por que ele fazia isso, mas é certo que não se importava de ficar ali observando durante horas. Enquanto observava, algo estranho chamou sua atenção. Ele começou a notar incríveis semelhanças entre as pessoas que passavam. Mesmo que tivessem aparências físicas diferentes, havia grandes semelhanças em seus comportamentos. Algumas eram comunicativas e simpáticas, enquanto outras eram muito sérias. Algumas falavam mais que escutavam, enquanto outras só escutavam. O homem ficou fascinado ao aprender tanto sobre as pessoas, apenas observando-as. Uma ideia apareceu em sua mente. Se eu me tornar parecido com a pessoa com quem eu estou conversando, talvez eu possa conhecer mais pessoas e realmente fazer alguma diferença em suas vidas. Será que funciona? Metodicamente, ele anotou todas as semelhanças e descobriu que as pessoas agiam de 4 maneiras principais. Ele descreveu em detalhes cada uma. Sem saber, ele foi construindo ali os seus descritores, né? Algumas pessoas eram vigorosas, diretas e competitivas. Algumas eram otimistas, divertidas e falantes. Algumas eram estáveis, pacientes e fisicamente relaxadas. Algumas eram precisas, cuidadosas e orientadas para detalhes. Ele descobriu que, embora muitas pessoas tivessem as características de 2 ou mais comportamentos, um deles pareceu ser mais forte. Para testar sua teoria, quando ele estava junto a pessoas falantes e divertidas, mostrava-se expansivo e amigável. Fazia uma cara séria e discutia em profundidade e detalhes da vida com pessoas com comportamentos preciso e cuidadoso. Junto aos diretos, ele apressava o ritmo e ia direto ao ponto. Finalmente, com as pessoas de comportamento estável e paciente, ele diminuía o ritmo, relaxava e escutava. Incrível, fantástico. Ele notou que sua comunicação ficava cada vez mais eficaz e que as pessoas começavam a procurá-lo. Nosso observador logo percebeu que havia uma enorme demanda por alguém que entendesse as pessoas. Para encurtar a história, ele se tornou um respeitado cidadão em sua comunidade e ajudou muito a melhorar a vida das pessoas ao seu redor. Algo que as pessoas sempre diziam é que se sentia muito bem quando conversava com ele. Um dia, ponderando sobre suas conquistas na vida, ele sorriu e disse: tudo que consegui foi simplesmente porque me dei ao trabalho de abrir os olhos e enxergar as pessoas. Gostaram da história? Quem gostou aqui, dá um oi no chat, fala o que achou dessa história. Se quiser falar também, fique à vontade. Essa história, ela diz muito sobre o comportamento. E a partir de hoje, nós vamos nos observar mais. Vamos entender por que aquele comportamento me deixou mais feliz, eu tive mais sucesso, aquele comportamento meu me aproximou mais das pessoas ou me distanciou mais dos outros. Nós vamos passar a observar por que aquele meu comportamento me deixou mais feliz, me deixou mais
foi bom para mim? E por que aquele comportamento talvez não foi tão bom? Então, comece a observar ao longo do seu dia quais comportamentos positivos e negativos que você teve. Quais comportamentos você quer multiplicar no próximo dia? E quais comportamentos você quer redimensionar? Você quer diminuir? Comece a observar em você, para que depois você possa entender melhor o comportamento das outras pessoas. E aí nós entramos um pouco na história do comportamento humano. Traz aqui no chat o que você está achando, o que você achou da história, do comportamento. Isabela colocou aqui, ó, muito bom. Mostra muito como a nossa capacidade de compreender os comportamentos e interagir mais com o próximo, mais próximo de quem nos comunicamos. Facilita a mensagem que queremos passar. Isabela, é isso mesmo, né? Quando nós... O que ele quis trazer nessa história, né? Ele ficou ali a observar. E ele entendia que ele teria mais sucesso, que nós podemos ter mais sucesso, nós podemos ser mais felizes, nós podemos melhorar os nossos relacionamentos, quando nós passamos a entender melhor o outro, a compreender melhor o outro. E assim, nós conseguimos interagir melhor com o outro. Né? Se fala muito em empatia, né? O que é empatia, né? Muitas pessoas falam, né? A gente aprende que empatia é nos colocarmos no lugar do outro. Empatia é fazer para o outro aquilo que às vezes a gente gostaria que fizesse para nós mesmos. Mas para mim, acho que o que mais traduz ali a palavra empatia, que eu já ouvi, né? É o que diz que a empatia é calçar o sapato do outro. Porque quando nós realmente compreendemos o outro, quando nós realmente olhamos para o outro, nós passamos a entender as suas necessidades, a entender a linguagem do outro, a compreender a forma como o outro reage, como o outro interage, e assim nós nos aproximamos mais do outro, né? Então, calçar o sapato é isso. Em alguns momentos vai doer, o número dele é menor que o nosso, ou às vezes vai sobrar, né? O número dele é maior. E aí? Né? É nos adaptarmos. É estarmos ali abertos ao que o outro tem para complementar conosco. O que o outro tem para doar para nós. E junto o que eu sou, o que o outro é, vai fazer toda a diferença no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso relacionamento em casa, com os nossos filhos, com a nossa família, né? E trouxe mais, ó, vocês estão compartilhando, que legal, aqui no chat com a gente, né? Então, a Isabela trouxe que gostou muito aí da história, né, do comportamento. A Luciana fala, sim, muito interessante, nos traz um grande ensinamento. Que bom, Luciana, né? Ricardo também, sim. E acredito que se termos empatia, ao invés de julgar o próximo, teremos dias melhores. Ademais, cada pessoa é única. Muito bem, Ricardo. Obrigada pela sua contribuição. Cada pessoa é única, né? Ela tem ali a sua marca, o seu jeito de ser, a sua forma de agir, de conduzir. Ela tem também, muitas vezes, né, Ricardo, o porquê daquele seu comportamento. Então, muitas vezes a gente pergunta por que aquela pessoa está se comportando daquela forma? Por que ela está agindo daquela forma? E a gente ter um olhar de empatia, a compreender o outro, a aceitar o outro, a reconhecer o outro, né? E aí nós melhoramos, né? Mais ainda o nosso relacionamento e a nossa convivência. Obrigada aí pelas contribuições de vocês. Continue trazendo aqui, tá? Leonardo falou linda história, Tainara também muito boa, Vândice colocou fantástico, né? Que legal que vocês gostaram, né? Olha só, quando nós falamos de comportamento, gente, existe todo um estudo. Quando que o comportamento surgiu? Desde quando se fala em comportamento humano? Olha aqui para vocês verem um pouco aí dessa ordem, desse histórico nosso de tempo aí, né? Quando que surgiu essa fala sobre observar os comportamentos humanos? Se a gente for ver,
de acordo com as histórias, 590 a.C., os gregos, né, já falavam que os elementos na natureza, fogo, água, terra e ar, diziam muito sobre os nossos comportamentos. Tem pessoas que são mais serenas, outras que é a terra, né, que é pessoas mais terra, equilíbrio, pé no chão, né? Tem pessoas que é mais ar, que é um temperamento ali mais análise, né? Tem pessoas que são mais fortes, mais intensas, são mais fogo. Então, os gregos utilizavam muitos elementos da natureza para falar sobre comportamento. Hipócrates já começa a falar um pouco mais sobre comportamento, 370 a.C., usando ali os fluidos corpóreos, dizendo que tem pessoas que são mais coléricas, né? Alguns de vocês aí, eu não sei que período que a turma aí de psicologia está, mas houve muito isso também na psicologia, falando de Jung, falando aí de Hipócrates, né? Esses temperamentos aí, esses elementos aí corpóreos, muitos de nós já ouvimos falar, fulano é colérico, sanguíneo, né? Tem pessoas que são mais fleumáticas, outras mais melancólicas, não é assim, não sabido, né? Algumas dessas palavrinhas, desses adjetivos aí, né? Qual desses que a gente começa a passar na linha do tempo aí, que vocês começam a se identificar, né? Olha lá, Jung já traz para a gente, Jung foi o pai ali, ele trouxe muito aí para a gente ali a questão dos arquétipos, né? Ele traz esse olhar do arquétipo, arquétipo mãe, herói, do valente, e ele traz, na hora que, por exemplo, o que é o arquétipo? Aquilo que você bate o olho, você já entende ali aquela pessoa, né? Aquela personalidade, ele traz muito olhar para personalidade. Ele já introduz dentro das organizações um olhar para o comportamento, e ele também divide os 4 comportamentos, considerando as pessoas um grupo mais produtoras, outro grupo de pessoas mais intuitivas, outro grupo de pessoas mais sensitivas, e outro grupo mais analítico, né? Quando Jung lança aí também esse olhar para a personalidade, ele traz, por exemplo, quando a gente fala do arquétipo mãe, né? Independente de onde você mora, no país que você mora, na cultura que você faz parte, todo mundo sabe o que é mãe. Mesmo que você não tenha sido mãe ainda, você sabe que traz essa palavra mãe. É proteção, cuidado, né? Também limite, né? Educação, cuidar, né? Então, a gente tem esse olhar. Então, ele traz também, aí ele já começa a entrar, já bem lá em 1905, para esse olhar dentro das organizações do comportamento dividido nesses 4 grupos, considerando os estudos passados. Mas quem foi a pessoa que mais chamou a atenção nossa, né, que trouxe um marco aí sobre a gestão comportamental, foi o William Marston. William Marston, na década de 20, ele trouxe muitos, era um psicólogo, né, psicólogo psiquiatra, e os seus estudos foram baseados, ele que inventou ali o teste de mentira, ele é o criador da Mulher Maravilha. Quando ele criou a Mulher Maravilha, ali na segunda, no início ali da Segunda Grande Guerra Mundial, ele foi solicitado a ele para colocar um super-herói, para trazer um super-herói. E a esposa dele falou, nossa, por que não fazer um super-herói mulher, né? Todos são homens, né? Então ele trouxe ali a Mulher Maravilha. Com todas as suas habilidades, suas competências, né? Ela tinha lá o laço da verdade, né? Ele desenvolveu esse teste da mentira, que era um teste que era usado dentro das penitenciárias. E, assim, vale muito a pena. Ele escreveu um livro que chama As Emoções das Pessoas Normais, já traduzido aqui. É um livro bastante técnico, mas se você se interessar em estudar mais sobre comportamento, te indico, não sei se vocês estão me vendo aí, que eu não estou vendo vocês, mas indico muito o livro, é o Manual Definitivo do DISC, que vai falar muito sobre, traz um pouco aí também do William Marston, traz muito da história do comportamento, mas ele é um livro, assim, para quem quer estudar sobre comportamento, é essencial. E o William Marston, ele traz esse olhar, ele que foi o criador do DISC.
que é o DISC? O William Martins entendia que as pessoas poderiam ser divididas em 4 grandes grupos, que ele chamou de dominante, influente, estável e conforme. Ou seja, nós temos comportamentos. Os 4 estilos de comportamento que o William Martinson trouxe, ele entendia que todos nós temos os 4 estilos. Porém, nós temos uma tendência. Observe bem essa palavra, tendência, gente. Não é sempre. Nós temos uma tendência a nos comportarmos, a reagirmos de acordo com um ou 2 estilos que é mais predominante em nós. Então, você observe bem, você é mais dominante? O que é dominante? Uma pessoa mais rápida, mais prática, que fala mais, que domina mais? Ou você é uma pessoa mais influente, que tem o dom da persuasão, da influência, da comunicação, da fala, da conexão com as pessoas? Ou você, aí no grupo, se identifica com uma pessoa mais estável, mais organizada, mais metódica, mais linear, mais passo a passo, mais checklist, mais segurança? Ou você também se identifica com uma pessoa mais conforme, que é aquela pessoa mais voltada para o como fazer, para a qualidade da fala, a qualidade da entrega, da regra, da norma, do como fazer. Para ele é muito importante ali a qualidade da sua entrega, então ele é mais perfeccionista. Se você observar, nós temos uma tendência a ter 2 grupos aqui também dentro da metodologia do DISC. Tem pessoas que são mais dominantes e influentes, então elas andam juntas, que são pessoas mais voltadas ali, correm um pouco mais de risco, gostam de mudanças, um influente ele fala mais, mas o dominante também ele impõe mais. Então são perfis próximos do dominante e influente. E também nós identificamos que tem pessoas mais estáveis e conformes, que esses 2 perfis também vão combinar, também vão andar junto. Então, na hora que eu viro para você e pergunto, pessoal, responde aí no chat para mim, como que você se identifica mais? Uma pessoa mais dominante, influente, estável e conforme? Vai surgir uma dúvida na mente de vocês. Puxa vida, Soraya, você falando aí, eu me identifico com vários deles. Perfeito. Então, coloque na ordem ali qual que você se identifica. Ou qual dos 2 que você se identifica mais. E ao longo da nossa manhã, nós vamos falar mais sobre o DISC e você vai começar a se identificar mais ainda, né? Então, nós temos aí essa cronologia sobre a história do comportamento, o quanto que o comportamento vem nos acompanhando ao longo aí da história e a importância do William Martinson, que foi o criador, o precursor, foi a pessoa que teve um marco importante, né, na década de 20 e que trouxe uma metodologia. Lembrando, gente, que o DISC não é uma ferramenta de análise comportamental. O DISC é uma ferramenta é uma metodologia de comportamento, é uma metodologia, não é uma ferramenta de perfil. Depois da criação aí do DISC, nos últimos aí 30 anos, 40 anos, muitas empresas baseadas no DISC, na metodologia DISC, desenvolveram algumas ferramentas de análise de comportamento. Como nós temos aí no mercado, várias ferramentas. Ok? Então, esse é um pouquinho aí da história. Deixa eu ver o chat aí, deixa eu ver o que vocês estão trazendo para mim aí do perfil. Olha, ninguém trouxe ainda. Qual perfil que você se identifica? Deixa eu ver aqui. Qual o perfil que vocês estão se identificando? Traz aqui para mim. O que você entende? Você é mais dominante? De repente, ainda você não conseguiu se identificar. Não preocupa, porque eu vou falar muito aí sobre análise do comportamento e você vai fazendo essa análise e se identificando. Tá certo? Então, o que é o DISC? Vamos entrar um pouquinho mais aqui sobre o DISC? O DISC, gente, é uma linguagem universal. Então, o que quer dizer esse universal? Independente de onde você está, seja lá no Japão, né, lá na Austrália, aqui no Brasil, em qualquer continente, em qualquer lugar que você esteja, a linguagem é a mesma. Por quê? Porque em qualquer lugar as pessoas, elas têm o quê? O DISC é um comportamento, né? Então, as pessoas têm comportamento. Lá, é lógico que olha a importância disso, quando nós temos um olhar, como eu diria, quando nós entendemos melhor a linguagem do outro, nós temos uma tendência, nós vamos o quê? Vai facilitar a nossa comunicação.
é da mesma forma. Eu estou lá no Japão. Se eu não falo a língua ali no Japão, daquelas pessoas ali daquela região, eu vou ter dificuldade de me comunicar. Se eu estou ali nos Estados Unidos, se eu não falo um inglês minimamente, eu vou ter dificuldade de me comunicar. Da mesma forma ali na Austrália, da mesma forma, né? Até mesmo a questão cultural. Eu estou lá em Recife, lá na terra do Wanderson. Eu sei que ali nós temos uma cultura, né, Wanderson? O povo ali tem uma forma de comer, uma forma de se comportar, um jeito de ser. Então, eu tenho que entender a linguagem, como aquelas pessoas se comportam ali, para que a minha comunicação seja mais eficaz possível. Agora, o que é muito importante no DISC, gente? O DISC é uma linguagem neutra, porque quando eu falo do DISC, a gente tem que tomar muito cuidado para nós não rotularmos as pessoas. Porque quando a gente pega ali uma pessoa que é dominante, Soraya, então quer dizer que as pessoas, porque nós vamos pegar pessoas de bons comportamentos e de ruins comportamentos, sendo ela dominante. Nós vamos pegar uma pessoa que é mais introspecta, uma pessoa mais conforme, que tem bom comportamento, e outras que não têm bom comportamento. Eu não estou aqui para julgar o comportamento. Vamos falar assim, que vão fazer coisas certas e coisas erradas. O comportamento aqui não é o caso, mas aquele comportamento é correto ou não é correto? Por exemplo, para melhor exemplificar isso, a gente pega uma pessoa que tem, que é por exemplo, que é um exemplo, um professor, ele vai dar aula ali, ele é um professor mais dominante, que impõe, que fala, que ensina muito bem os seus alunos, que interage, que relaciona, ele é um perfil dominante e influente, por exemplo, né, que ele tem controle do que ele fala, e ao mesmo tempo eu vou pegar uma pessoa que rouba, que é um ladrão, por exemplo, que também é dominante e influente, porque às vezes ele é dominante e ele tem influência ali de passar a perna no outro, uma influência ali de persuasão, de enganar, de ludibriar o outro. Então, quando nós falamos que diz que é uma linguagem neutra, que independente do perfil comportamental que aquela pessoa tem, do comportamento que ela tem, ela pode usar isso para o bem ou para o mal. Então, e não existe também pessoa melhor ou pior. Vou contratar alguém. Olha, o grande problema das empresas hoje, na hora que usa de forma indevida uma ferramenta de perfil. Eu tenho aqui o Ricardo vai contratar alguém na empresa dele. Aí, o Ricardo é o gestor, é o gerente ali da área. E o Wanderson é o gestor de RH. Aí, o Ricardo chega e fala, Wanderson, eu quero uma pessoa aqui igual ao meu perfil, executor como eu, rápido, prático, decidido. Aí o Wanderson vai virar para o Ricardo e falar, Ricardo, vamos bater um papo aqui. O que essa pessoa vai entregar? Será que realmente você precisa de uma pessoa muito parecida com você? Você já faz muito bem isso, isso, isso. Será que se a gente trouxer, Ricardo, uma pessoa para complementar os seus gaps, para, de repente, você é muito rápido, prático, mas, de repente, uma pessoa que consiga essa atividade que você... essa pessoa vai ser meu assistente. Então, vamos lá. E se essa pessoa for uma pessoa de muita qualidade na entrega? E se essa pessoa, Ricardo, for uma pessoa que consegue ali ser mais paciente? Porque você é mais rápido, prático, às vezes o dominante ele é mais impaciente. Então, ou seja, ela não pode ter um dominante distante, viu, Ricardo? Eu entendo perfeitamente. Mas talvez se eu trouxer uma pessoa para te complementar, para trazer mais organização, mais processo para o seu departamento, mais qualidade na entrega, mais ali, engajamento, mais interação com as pessoas, talvez a gente consiga complementar melhor o seu time. O que você acha disso, Ricardo? E o Ricardo fala assim, olha, Wanderson, pensando por esse lado, eu não tinha pensado dessa forma, olhando, entendendo o que você traz. Mas eu acho que sim, mas essa pessoa também não pode ter o dominante muito distante, porque ela vai lidar muito diretamente comigo. Perfeito, ok? Então, a gente passa a ter um olhar. Então, a linguagem diz que, gente, ela é neutra. Então, nós temos que entender que as pessoas, o que vai influenciar muito no comportamento das pessoas é o seu perfil, sim, comportamental, mas é o ambiente. Qual o ambiente que eu estou promovendo para aquela pessoa? Qual o ambiente que eu estou dando para que aquela pessoa se desenvolva?
É isso que vai trazer muito da fixação ali do perfil da pessoa. Então, o DISC é uma linguagem universal, em qualquer ambiente nós utilizamos aí, entendemos que as pessoas têm 4 comportamentos, tem pessoas que são mais dominantes, outras mais influentes, outras mais estáveis e outras mais conformes. Então, é uma linguagem universal. E é uma linguagem neutra, ou seja, independente da pessoa, não existe certo e errado, existe o que a gente vai ver mais adiante que o DISC ele não vai medir a personalidade, ele não vai medir o caráter da pessoa, né? Ele vai medir o comportamento ali, como é que aquela pessoa se comporta, como ela age, como ela reage. E esse comportamento ela pode usar para o bem ou para o mal, ok? O estilo comportamental de uma pessoa não é a que torna boa ou má, certa ou errada, né? Então, aquilo ali é comportamento. O que torna a pessoa ter comportamentos corretos, certos e errados, é o seu caráter, a educação que ela teve, o ambiente que ela cresceu ali e o que ela quer da vida, né? Porque o que ela quer da vida vai muito reforçar aquele comportamento, né? Então, o que ela quer ali para ela e o que ela entende de certo ou errado, né? E, gente, alguma dúvida até aí? Traz para mim no chat. Deixa eu ver como é que está o meu chat aí. Olha, que legal. Ó, jeito arretado, Vandes. Essa turma do Nordeste é arretada mesmo, né? Eita, povo bom, né? A Railma fala, ó, meu primeiro perfil, ela percebe que ela é mais dominante, né? E aí... e o segundo dela é mais influência, então mais o dominante e influente. Obrigada, Raíma, que legal. E o Vantes é um jeito mais ali, mais arretado mesmo, né? Eita, a turma do Nordeste, né? E o Ricardo traz, eu identifiquei em conformidade, estabilidade. Ele percebe que o perfil dele está ali mais entre o estável e conforme. Mas acredito que tenho que aprofundar no assunto, pois já fui identificado nos outros 2 perfis também, né? Acredito também que o meu comportamento irá depender do ambiente, mas o perfil dominante deve ser estudado. Olha, que legal. Isso mesmo. O que o Ricardo traz de instigante aqui para a gente na fala dele, né, Ricardo? Muito bem colocado. Que nós temos uma tendência mais natural de sermos, a nossa essência. Tem pessoas que são mais dominantes, outras mais influentes, outras mais estáveis. A gente tem é o nosso jeitinho, o nosso DNA. A gente nasce, a nossa família, o nosso ambiente, o nosso comportamento e o nosso jeito de ser ali, né? Mas ao longo da vida, de repente, a faculdade que você está fazendo, a empresa que você está trabalhando, as tarefas que você está executando, pode trazer comportamentos ou trazer outros perfis comportamentais para você, tá? Mas você continua lá na sua essência. Por exemplo, que o Ricardo trouxe aqui. Vamos supor que o perfil dele é mais conforme, estável. Mas o meio está exigindo muita velocidade, muito resultado, muita urgência. Aí o que ele faz? Ele cresce o dominante dele, para conseguir entregar o que o meio está pedindo. Então, em algum momento, ele pode ser que o dominante dele esteja mais alto, mas lá na essência dele, né, na zona de conforto dele é mais conforme, é mais estabilidade. O que acontece muitas vezes é que as pessoas sofrem por não ter consciência e não conseguir aumentar o perfil desejado de forma consciente. Aí ele está sofrendo sem saber o que o meio está exigindo dele, então ele não consegue se desenvolver. E ele fica patinando, que nós vamos ver aqui em alguns momentos. Mas faz todo sentido, viu, Ricardo? É isso mesmo que você colocou. Pode ser que em algum momento o meio está te exigindo mais o dominante, e às vezes você cresce esse dominante por questão de ambiente. Perfeitamente, tá? Ótimo. Deixa eu ver quem mais aqui. Leonardo trouxe. Obrigada, Leonardo. Você é muito clara, muito bom te ouvir. Que bom, Leonardo. Obrigada aí pelo feedback aí. Vamos juntos, quero ouvir também vocês, tá? O Alexandre Ribas, que foi o que escreveu, ele e mais um autor aqui, que escreveram esse livro, o Manual Definitivo do DISC, que ele traz assim para a gente. O correto uso de uma ferramenta de assessment, que é de perfil, né, de análise de perfil comportamental, está não só em saber o que ela mede, mas também o que ela não mede. Então, a gente ter muito cuidado na hora de fazermos uma análise de perfil, na hora de contratarmos pelo perfil, na hora de fazermos a gestão do comportamento
através da análise comportamental. Então, vou ler novamente a frase. O correto uso de uma ferramenta de assessment está não só em saber o que ela mede, mas também o que ela não mede. Alexandre Ribas, do Manual Definitivo do DISC. Por quê, gente? É isso aqui, ó. O DISC, ele não mede. Então, olha só, o DISC, então vamos entender o que ele não mede. Ele não vai medir a inteligência emocional. Porque muitas vezes você contrata aquela pessoa, né? Igual eu dei o exemplo ali, ó, o Ricardo pediu para o Wanderson contratar alguém lá para ser assistente dele, né? Ele como gerente, o Ricardo. E o Ricardo falou assim: uai, Wanderson, você contratou aqui a Soraya, só que o perfil dela realmente é um perfil aqui planejador, executor, maravilha. Só que ela não está dando conta. Ela está com dificuldade, ela está patinando, ela está... Vamos observar, a pessoa não é só o perfil comportamental, pessoal. Ela não é só o DISC. Ela tem a experiência de vida, a educação, ela tem ali a inteligência emocional que vai interferir muito a forma como ela vai usar esse perfil. Às vezes, o Ricardo colocou ela num ambiente e ela é planejadora, um exemplo. E qual que é o ambiente propício, gente, para o desenvolvimento de uma pessoa mais estável, mais linear, mais passo a passo, mais checklist? Ela precisa de informação. Ela precisa de que o Ricardo chegue para ela e fale assim: ô Soraya, você vai trabalhar aqui na minha empresa, eu sei que você fazer isso, tudo que você vai fazer aqui na outra empresa, mas aqui, vamos fazer um passo a passo? Vamos pôr no papel? Você entendeu o que eu disse? Ficou claro? Você precisa de mais informação? Vamos fazer juntos? O perfil planejador, ele precisa disso, de fazer junto, de entender o que você quer, de você virar para a Soraya e falar assim: Soraya, eu conto com você nisso aqui, porque eu sei que você sabe fazer. Ele precisa de estímulo, porque muitas vezes ele não acredita no que ele é capaz de fazer. Ele precisa ser estimulado, influenciado a fazer, a acreditar que ele é capaz. Então, será que o Ricardo está dando condições, ambiente propício para o desenvolvimento da Soraya? Porque não adianta o Wanderson ir lá e contratar, se o ambiente que o Ricardo tem para desenvolver a Soraya não for adequado ao perfil dela. Aí, o que acontece? Vamos dar o exemplo que o Ricardo não esteja me dando esse ambiente. Me pede ele é prático demais, ele chega e fala: Soraya, vai lá e faz. Mas ele não fala como fazer, a forma de fazer. Aí eu fico insegura. Aí o que vai acontecer comigo? Eu vou patinar. Aí o que vai acontecer com as minhas emoções? Eu vou ficar insegura, eu vou ficar incomodada, eu vou me fechar, eu vou ficar com dúvida, eu vou ficar com medo, eu vou ficar insegura. Isso vai interferir na minha inteligência emocional. Então, eu não vou usar na minha essência o meu perfil comportamental, porque as minhas emoções vão estar alteradas, vão estar prejudicadas. Então, o DISC não vai medir a inteligência emocional. A inteligência emocional é o estado daquela pessoa, é como ela está, como ela se vê naquele momento, como ela lida, como ela está lidando com as emoções, ok? Aí, o DISC, a gente não vai medir o caráter daquela pessoa. Puxa vida, eu tenho aqui duas pessoas com o mesmo perfil comportamental, fulano passou a perna na empresa, fulano fala mal da empresa, fulano deu um cano aqui na empresa, levou aqui uma coisa da empresa, deu um furo aqui na empresa. Mas aqui eu tenho outro perfil, essa pessoa ela é extremamente correta, ela é extremamente, entendeu? São os dois perfis iguais, mas uma tem um caráter de uma forma, outra tem outra. O DISC não mede o caráter da pessoa. O DISC não vai medir as suas motivações. Os meus comportamentos vão sim estar relacionados às minhas motivações, mas o DISC não mede a motivação da pessoa. O motivo que levou ela a fazer aquilo, a inteligência emocional, o caráter, tudo isso vai interferir nas minhas motivações. O DISC não mede a educação da pessoa, né? Recentemente, foi essa semana, acho que foi quinta-feira, uma empresa, né, que eu atendo, uma analista comportamental de uma empresa, virou para mim: Soraya, olha só, eu estou com esse perfil aqui para contratar, mas na entrevista eu notei que essa pessoa... Então, a gente foi analisar, eu notei que essa pessoa aqui tem um perfil no resultado X, e a entrevista dela deu outro X. A entrevista dela, ela me pareceu uma pessoa mais introspectiva, fala pouco, muito, muito controlada, e o perfil dela deu que ela é influente, que ela é dominante. Aí eu falei assim: fulano,
será que essa pessoa já está cansada, às vezes, todo mundo fala com ela assim, de repente, fulano, você tem que falar menos, você tem que controlar mais, fulano, você tem que ser mais, ouvir mais, ser mais, falar menos. Às vezes ela ouviu isso a vida toda dela. Aí ela vai para uma entrevista, o que ela faz? Ela vai comportar de forma diferente do que ela é, porque ela quer ser aceita. Então ela percebe muitas vezes que ela ser aceita, ela tem que ser diferente do que ela é. Aí o que ela faz? Ela se fecha, ou ela fala assim, não, aqui no processo eu vou falar pouco, vou falar só o que me perguntar, vou ficar mais calado, porque eu acho que eu falo muito e eu acabo atrapalhando o meu processo de entrevista. Faz sentido para vocês? Ela se comportou de acordo com o que ela acha. Então, aí o que acontece? No processo de entrevista, se ela percebeu isso, ela tem que fazer uma entrevista mais por competência. Crie situações, faça perguntas, exemplos, e deixe que a pessoa se identifique, ok? O DISC, gente, não vai medir a experiência da pessoa. Então, às vezes você fala assim, não, eu quero uma pessoa com esse perfil, mas vem cá, o DISC não é só isso. Quer dizer, você não contrata a pessoa só considerando o perfil dela. Você considera também o currículo, as experiências, a maturidade, né? Tudo isso leva em consideração. O DISC é uma das etapas do processo. E o DISC também não vai trazer ali, além da experiência, a visão de mundo que aquela pessoa tem. O nível de maturidade, de experiência, de informação, né, de vivência daquela pessoa. Tá vendo, gente? Então, assim, eu tenho muito carinho com a análise comportamental, muito zelo, muito cuidado. Nós não podemos usar de qualquer maneira, nós não podemos rotular as pessoas, entender que, eu li o DISC, tem pessoas que lê o DISC ali, e o DISC, às vezes, traz palavras muito pesadas sobre alguém. Né? A nossa ferramenta, às vezes, vai trazer ali uma frase, fulano, os meios justificam os fins. Calma aí, ela não é só aquele perfil dela, ela é uma série de outras coisas, a experiência e tudo mais. Então, o DISC, ele é um dos meios, não é só isso, é uma das formas de entendermos e compreendermos o outro. O que vocês estão achando? Dá um oi aqui para mim, no chat. Está fazendo sentido para vocês? Traz aqui no bate-papo, né? Se está fazendo sentido, se a análise comportamental aí, o curso introdutório, está fazendo sentido para vocês, e traz aqui para mim no chat, tá? Soraya, posso te fazer uma pergunta? Lógico, Vandes, por gentileza. E, por favor, faça, porque o meu perfil é da interação, hein? Gosto muito dessas interações. Meu Auto-I também, não me deixando quieto. Por favor, me ajuda aí. Deixa eu te falar, do ponto de vista ainda de recrutamento e seleção, que é um exemplo que você tá trazendo. Sim. Considerando que eu conheço minha equipe, que eu sei um pouquinho do perfil de cada uma, que eu tenho lá o DISC desenhado de cada um dos componentes, é possível, na hora de selecionar um candidato, identificar se ele vai se relacionar melhor com a pessoa X ou com a pessoa Y. Por exemplo, um Auto-I se relaciona melhor com um Auto-C, ou Auto-I com Auto-I não combinam, possa ser que dê alguma treta em algum momento aí da relação. Uhum. Então, assim, dá para a gente fazer essa avaliação de quais perfis combinam melhor no dia a dia, no relacionamento, ou isso foge completamente da metodologia? Wandas, excelente pergunta. Perfeito, dá sim. Mas o mais importante disso tudo que você está falando, porque muitas vezes, é lógico, se a gente pegar os perfis, se você pega uma pessoa com alto I, uma pessoa muito influente, ela é uma pessoa que fala muito, porque todos nós temos os 4 perfis. O que a gente tem que observar é o percentual, porque o percentual, a composição do quanto ele tem de cada perfil vai dizer muito sobre aquela pessoa. Porque, às vezes, você pega um Vanderson, que é um perfil parecido com a Soraya, que deu lá os 2 perfis iguais, mas, porém, a gente, às vezes, é um pouco diferente. Às vezes, a Soraya tem um C, um I, né? Mais pesado, mais forte, e o seu é mais equilibrado. Entendeu? Ou o seu segundo perfil complementa muito o seu primeiro e traz muito equilíbrio. Então, na hora que nós falamos de combinação, às vezes um perfil autocomunicador vai incomodar um pouquinho os perfis mais conformes, que são perfis mais de concentração, mais de pessoas que falam menos, que não gostam de interrupções, enquanto que o I alto,
ele vai querer o quê? Conversar mais, se conectar. É aquela pessoa que chega na segunda-feira para trabalhar, ele quer contar todo o fim de semana dele. Ele vai começar a trabalhar, se o horário dele é às 8, ele vai começar só às 8h30. Enquanto ele não contar a história dele, ele não vai se conectar. Depois ele até consegue ali colocar a atividade. Já o conforme, ele já quer chegar, eu vim aqui para trabalhar, se sobrar tempo eu socializo. Ele não está muito preocupado com a socialização. E, às vezes, ele vai sofrer um pouquinho com esses excessos de interrupções do auto-ir, ok? Mas o mais bonito da gestão do comportamento é a gente poder apresentar para o nosso time, porque no nosso time nós vamos ter, muitas vezes, a gente não vai conseguir. O que você pode fazer, foi até legal você ter colocado isso, eu tive um caso aqui numa empresa, acho que foi até aqui no CDL, de uma amiga minha, né, que foi supervisora lá um período, e ela chegou e ela identificou na sala vários perfis comportamentais diferentes. Identificou um analista alto, comunicador alto, né, um conforme alto, um influente alto, um mais estável também, identificou os 4 perfis. E sabe o que ela observou? Que o conforme, que é um perfil mais discreto, de menos interrupções, de mais qualidade, de mais concentração, essa pessoa, né, essa analista, era uma analista de RH, estava sentada na entrada da sala. O que acontecia? Todo mundo que entrava naquela sala ali, mexia com aquela analista. Mexia, atrapalhava, conversava, tirava ela do que ela estava fazendo, e isso minava o resultado dela. Diminuía a sua entrega. O que ela fez? Vamos trocar essa pessoa de lugar. Colocou ela num cantinho na sala, porque a sala não tinha como tirá-las da sala, mas a sala era muito grande. Colocou ela num lugar que não era perto da porta. E outro detalhe, ela sentava de frente da menina do comercial, que vendia os cursos lá. Aí, toda hora, essa menina do comercial... O que ela fez? Ela pegou a menina do comercial, colocou ela no ambiente próximo do marketing. E deixou essa analista, um perfil alto, de conformidade, mas num canto, assim, da sala, onde que ela não tivesse muita interferência e interações. Porque muitas vezes... E o que aconteceu, gente? Na primeira semana, o resultado dessa menina do analista alto, que estava perto da porta, estava tipo assim, ó, 50%. Em uma semana, depois que ela mudou de lugar, em 15 dias mais ou menos, 10 a 15 dias, o resultado dela já pulou para 80%. Hoje era quase 100% o resultado dela, só por ter mudado de lugar. Olha só a importância do ambiente, a importância das pessoas envolvidas, que é o que o Vance trouxe aí para a gente. Agora, o que é mais importante, Vance, dessa sua fala? De nós apresentarmos os perfis para a nossa equipe, porque muitas vezes nós vamos ter uma equipe heterogênea ali, uma equipe misturada, com vários perfis comportamentais. Quando eu sei o que eu sou mais influente, mais da comunicação, mais da conexão, e o meu colega do lado, ou o meu colega da sala é mais conforme, mais concentração, eu vou respeitar o meu colega e entender que eu não posso ficar interrompendo muito, que isso vai incomodá-lo. Ao mesmo tempo, esse meu colega também, que é mais conforme, que fala pouco, ele tem que entender e compreender melhor o influente. E saber que ele precisa também daquele influente. Que ele tem que entender que, de vez em quando, o influente, ele tem que conversar com o influente, senão o influente morre de tristeza. Que o influente precisa dessa conexão. Então, nós vamos o quê? Nos respeitando, nos compreendendo, para compreender melhor o outro. Perfeito? Respondido, Vanessa? Show de bola, respondido. Ok. Então, gente, olha que interessante. O DISC é um pré-requisito para entender quem somos. Olha que bonita essa fala. E mais importante, para perceber como os outros nos veem. Então, quando o Vantes coloca ali, que tem ali, que eu sou mais influente, então eu tenho que tomar cuidado. Será que eu estou aqui no meu ambiente de trabalho falando demais? Interrompendo muito? Tirando a concentração do meu colega a todo momento, porque as pessoas estão me vendo. Eu estou sendo observado pelo meu colega, porque às vezes a gente fica aquela pessoa difícil de lidar. Ninguém quer sentar perto do fulano, ninguém quer tomar café com fulano. Na hora que o fulano aparece no corredor, as pessoas já... Não pode. Então, nós temos que diminuir, redimensionar, às vezes, aquilo que está em excesso em nós. Em contrapartida, eu sou aquele perfil muito introspecto,
Puxa vida, eu chego, vou, bato meu cartão de ponto, a gente só vê a pessoa levantando na hora que ela bate o cartão de ponto na hora de ir embora. Ela mal levanta o rosto do notebook para ver o outro, porque ela não gosta de interagir de forma alguma. Então, as pessoas também falam, fulano, não vou promover o fulano, ele não conversa, ele não dá bom dia. Então, opa, será que não está em excesso esse meu perfil? Eu tenho que trazer um pouco de equilíbrio? Eu não vou ir para o happy hour toda semana com a minha equipe, mas pelo menos dar um bom dia, uma vez por semana, pelo menos sair para almoçar com alguém, conversar com uma pessoa. No mínimo, eu não vou virar um Silvio Santos da noite para o dia. Também não é esse a intenção. Você tem a sua essência, mas talvez eu estou muito, e às vezes eu tenho que equilibrar. Então, as pessoas estão me vendo como? Como tem sido o meu comportamento? A forma mais eficiente, gente, de conquistar a cooperação e o comprometimento dos outros é entrar no mundo deles, é se adaptar ao estilo comportamental deles. Da mesma forma que eu vou cuidar ali, ó, o Ricardo é mais conforme, eu vou, na hora de falar com o Ricardo, eu vou ter mais qualidade na minha fala. Ah, o Leonardo é mais influente, mais persuasivo, lembra da história do comportamento? Eu vou, quando chegar perto dele, eu vou falar mais, eu vou interagir mais, porque eu sei que ele gosta. Eu vou perguntar mais sobre ele, porque eu sei que ele gosta, ele é mais influente, gosta de falar dele. Já aqui, ó, eu tenho aqui a Isabela, de repente é um perfil mais introspecto, eu não vou chegar lá e perguntando, Isabela, que linda a blusa, onde você comprou? Quanto que custou? O perfil conforme não gosta disso, de dar muita informação, de falar muito sobre ele. Já os influentes adoram. Oh, essa blusa custou, eu comprei lá naquela loja, eu vou te dar o endereço, custou tanto, estava em promoção, adora essas coisas, né? Ele se sente bem de ajudar, de falar, de dar ideia, né? Ok? Então, é isso, nós vamos o quê? Observando os comportamentos e vendo, olha, como que eu tenho que liderar fulano? Como que eu tenho que me comunicar? Como que eu tenho que me relacionar? Da mesma forma em casa. Como que o meu filho é? Para que eu vou ficar exigindo a interação do meu filho? Eu tenho um livro aqui, depois eu vou achar no intervalo aqui, trazer alguns livros para vocês. Eu estou em casa, eu tenho muita coisa aqui legal. Tem um livro que eu gosto que chama O Poder dos Quietos. Se alguém quiser, eu tenho ele, inclusive, em PDF, que fala que como liderar neste mundo, né, que não para de falar. Gente, qual que é a população nossa brasileira? É uma população de pessoas mais comunicadoras, pessoas mais influentes, mais relacionamento, né? De interação. Então, como que os perfis mais introspectos lideram? Ele lidera muito bem. Lidera trazendo informação, lidera trazendo indicadores, lidera trazendo dados. Então, esse livro, O Poder dos Quietos, inclusive tem uma TED da Susan Cain, que é a escritora do livro, falando, são 17 minutos, se eu não me engano, do TED dela, é muito bacana, depois vocês assistem, que fala, ela tinha um perfil mais introspecto, né, e se tornou uma grande líder. Na introdução do livro, fala, o Max Gehring traz a introdução do livro aqui, na tradução aqui do português, e ele introduz o livro, né, falando ali no início do livro, que ele tinha um grande líder que era extremamente introspecto, conforme, estável, e que esse líder foi ganhando espaço na empresa até se tornar um CEO da empresa. E ele tinha aquela voz baixa, né, de fala mansa, aquela pessoa contida, e foi se tornando ali um grande líder. Né? Então, o livro é muito interessante, chama O Poder dos Quietos. Depois, compre, adquire. Tem também, por que eu lembrei dele? Porque ele tem também sobre crianças. Eu tenho os dois, eu vou localizar, não sei se está aqui ou está no escritório, mas eu acho que está aqui. E vou mostrar para vocês, muito interessante, tá certo? E aí, para a gente ir falando um pouco, nós temos aqui 3 pré-requisitos para aprender o DISC. Gente, isso aqui para mim é muito importante. Você quer entender mais sobre análise comportamental? Quer fazer um curso de formação de análise comportamental? Quer usar uma ferramenta de perfil no seu dia a dia? Ótimo, maravilha. Mas, para mim, isso aqui é primordial, esses 3 requisitos aqui. Primeiro, eu tenho que possuir em mim um desejo enorme, grande, de descobrir meus pontos fortes. Né? Eu tenho que ter interesse por mim mesma. Esse é o primeiro ponto. Quem sou eu? Né? O que me faz feliz? O que me deixa triste? Qual o comportamento que não está legal em mim? Ou seja, aquela pessoa que se auto-observa diariamente, né? Como eu lidero?
Como eu não lidero? O que eu gosto de fazer? Porque a partir do momento que eu me conheço, eu busco ali atuar em áreas que eu consigo ser mais forte, que eu consigo ter mais poder, que eu consigo dominar melhor e assim ter mais qualidade de vida, lidar melhor com as minhas emoções, né? Então, o primeiro requisito do DISC, que é o comportamental, é ter um desejo enorme de descobrir seus pontos fortes. O segundo requisito, estar disposto, gente, a observar e aceitar nossas possíveis limitações em nosso comportamento. Então, o segundo requisito é estar disposto a observar e aceitar possíveis limitações em seu comportamento. Porque nós temos, o que eu prezo muito é identificar pontos fortes em nós e trabalhar pequenos gaps, porque nós somos feitos igual pilha de positivo e negativo. Ninguém é feito só de positivo. A pilha não funciona só no positivo. Ela funciona no negativo. Vocês viram o vídeo que eu trouxe? Né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos equilibrando, ajustando. Nós temos que saber o que é forte, mas nós temos também que reconhecer, entender os nossos limites. Entender que em alguns momentos você não tem que fazer tudo, porque vai te sobrecarregar, o seu perfil não permite, né? Você tem uma pessoa que gosta de sair todo dia, de ir ao shopping nos fins de semana, de estar com família, mas você que tem que entender que você é assim. Às vezes você tem alguém na sua casa que não consegue ser assim igual você, que para ele é importante ficar em casa, ele se reenergiza em casa, mais quietinho, assistindo um filme, lendo um livro, ouvindo música. Né? Aqui em casa eu tenho uma pessoa que fala, eu ouço música, diminui a minha atenção, a minha ansiedade. Isso é importante para aquela pessoa. Reconhecer que as pessoas são diferentes e que nós temos as nossas limitações. Terceiro requisito. Querer despertar o melhor das pessoas, respeitando e admirando as diferenças individuais. Esse é muito importante. Primeiro, quando eu descubro os meus pontos fortes, quando eu descubro as minhas limitações, o que me faz bem, o que não faz, o que eu gosto de fazer, aonde eu quero estar, com quem eu quero estar, isso tudo, né, melhora o meu entendimento e eu passo a me respeitar mais, a me compreender mais. A partir do momento que eu me compreendo mais, eu passo também a compreender o outro, a respeitar o outro, a admirar o outro e entender que as diferenças existentes no outro me complementam, que as diferenças existentes no outro me fortalecem, que as diferenças existentes no outro também são importantes para o convívio, para os relacionamentos. Ok? Então, tá aí três pré-requisitos. Então, se você não tiver, eu falo o seguinte, os três juntos, não adianta usar uma metodologia DISC. Não queira entrar nessa seara sem realmente entender. Possuir o desejo de descobrir seus pontos fortes, estar disposto a observar e aceitar possíveis limitações em seu comportamento e querer despertar o melhor das pessoas, respeitando e admirando as diferenças individuais, ok? Se você quiser mudar o outro, comece mudando a si mesmo, tá? Então, quero deixar essa frase da Judith Sweet para que você possa entender que o outro é diferente, né? E que eu posso mudar o comportamento do outro? Não, mas eu posso compreender o porquê ele está se comportando. E a partir do momento também ter um olhar para o meu comportamento. De repente, eu mudo o meu comportamento, que é a forma que eu vejo o outro. E passo a ter uma melhor compreensão de mim mesmo para compreender o outro, ok? Eu sei que algumas pessoas chegaram bem cedinho, eu vou dar aqui 10 minutinhos, pode ser, gente? 10 minutinhos de intervalo aí, para a gente entrar aqui agora na parte mais prática da metodologia. Deixa eu ver o bate-papo aqui, ó, algumas pessoas deixou aqui para mim, ó. Um texto aqui, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu ler aqui o que estão trazendo. Ó, foi quem que trouxe aqui? Trouxe uma história aqui, ó. O Leonardo está falando que faz muito sentido. Ok, Leonardo, obrigada. Tatiele trouxe, oi, já quero esse PDF. Maravilha, Tatiele. Nós vamos te mandar o PDF sim, tá?
Eu vou ver com a Carol, que é a minha assistente aqui da parte de organização das turmas. Eu não sei se ela fez o contato com vocês pelo WhatsApp ou foi por e-mail, tá? Geralmente, às vezes, ela faz até um grupo, mas aí eu vou mandar, peço ela para encaminhar o PDF na segunda-feira, quanto antes, tá? Leonardo colocou aqui, nós, os índios, olha, conhecemos o silêncio. Então, vamos ir para o intervalo com essa fala aqui do Leonardo. Ó. Não temos medo dele. Na verdade, para nós, ele é mais poderoso do que as palavras. Nossos ancestrais foram educados nas maneiras do silêncio, e eles nos transmitiram esse conhecimento. Observa, escuta e logo atua. Nos diziam, esta é a maneira correta de viver. Observe os animais para ver como cuida dos seus filhotes, observe os anciões para ver como se comportam, observa o homem branco para ver o que querem, sempre observa primeiro com o coração e a mente quietos, e não, então aprenderás. Quando tiveres observado o suficiente, então poderás atuar. Como vocês brancos, é o contrário, vocês aprendem falando. Olha, dão prêmios às crianças, que falam mais na escola, em suas festas, todos tratam de falar. No trabalho estão sempre tendo reuniões e todos falam 5, 10, 100 vezes e chamam isso de resolver um problema. Quando estão numa habitação a silêncio, ficam nervosos, precisam preencher o espaço com sons. E é isso mesmo, viu? A gente tem... assim que vocês voltarem, eu vou trazer uma história sobre o ouvir, tá? Assim que a gente voltar do intervalo. Gostei demais aí da sua fala, é isso mesmo, a gente precisa de... E o tempo todo, né, nós estamos, né, Leonardo, falando aí dessa importância do observar, essa importância de ouvir, né? O que o meu comportamento está dizendo? Por que o meu filho se comportou dessa forma? A minha esposa, meu marido, o meu colaborador, o meu colega de trabalho, né? Então, é ter esse olhar, né? E ouvir mais, observar mais, tá certo? Obrigado pelas suas contribuições, pela sua fala. Desculpa aí, porque eu vou lendo assim... às vezes a gente não treinei aqui para ler um pouco, depois se você quiser, fica à vontade, se quiser passar alguma coisa e ler também, né? O texto é da sabedoria indígena, que valoriza o poder da sabedoria dos quietos. Que legal, tudo a ver aí, você lembrou na hora que eu falei do livro, O Poder dos Quietos. Que legal que você trouxe aí esse texto para a gente, né?